tribulação e perseguição depois do arrebatamento. Revelação de uma cristã africana. Depois de presenciar aqueles que foram deixados para trás, vi as autoridades se mobilizando para marcar as pessoas com a marca da besta. Aqueles que se recusaram a obter a marca foram levados dentro de um veículo semelhante a um caminhão de carga que transportava mercadorias, enquanto eu fui deixada para trás nessa visão. Então, todos nós fomos carregados em um dos caminhões de carga e levados para um armazém onde o Senhor mostrou instrumentos de tortura do inferno que foram trazidos à terra. Percebi que quando fomos levados dentro desses caminhões de carga, estávamos apertados como sardinhas em um espaço desumano. O sofrimento realmente começou dentro daquele caminhão, pois não conseguíamos nem respirar adequadamente. Quando chegamos nos armazéns, fomos jogados lá dentro. Ao olhar para esses armazéns, você sentirá medo, pois não havia saídas imediatamente após entrarmos. Dentro do armazém, todos podiam ver tortura e instrumentos cortantes dispostos e organizados por todo lugar. Eles começaram a pegar as pessoas, puxando uma por uma para frente, para torturá-las. Onde eu estava em pé, pude presenciar um tanque cheio de óleo quente, outro cheio de ácido e mais um cheio de fogo. Também vi um tanque cheio de água fervente. Vi muitas máquinas que supostamente torturavam pessoas de maneira extremamente dolorosa. A Bíblia diz em Apocalipse 9:6 que nos dias futuros os homens buscarão a morte e não a encontrarão, desejando morrer, mas a morte fugirá deles. Muitos instrumentos foram utilizados para nos atormentar e nos forçar a aceitar a marca do Anticristo. Levaram algumas pessoas para serem torturadas onde eu estava, e pude testemunhar tudo o que estava acontecendo. Essas coisas foram feitas diante da multidão para que pudessem testemunhar a tortura e o tormento dos cativos, de modo que os outros ficassem com medo e aceitassem a marca da besta. Vi um homem sendo levado e caindo dentro do tanque de óleo quente. O homem estava gritando e gritando, mas ele não estava morrendo. Outro homem foi colocado no tanque de ácido e ele estava gritando. Outro homem foi colocado dentro do recipiente de água fervente e ele estava chorando enquanto se queimava. Outro homem foi colocado em uma máquina. Essas pessoas estavam gritando por causa da dor que essas torturas poderiam facilmente matá-los, mas eles não estavam morrendo. Tudo isso estava acontecendo na frente de multidões de cristãos que foram deixados para trás enquanto testemunhavam a tortura. As pessoas começaram a desistir e muitas começaram a solicitar a marca do Anticristo por medo dessas torturas que estavam testemunhando. Essas pessoas estavam recebendo a marca, e quando as pessoas aceitavam recebê-la, eram libertadas e deixavam o local de tortura. O que estávamos testemunhando era um horror impensável que nunca poderíamos imaginar, enquanto observávamos as torturas. Outro grupo de pessoas foi trazido para o armazém, onde as pessoas nos tanques de óleo quente, ácido e água quente foram retiradas e notamos que eles não tinham mais carne deixada em seus ossos. Eles estavam apenas esqueletos, e ainda assim não estavam mortos. Essas pessoas não tinham mais carne, mas elas não estavam mortas. Não haveria morte naquela época. A Bíblia diz que as pessoas buscarão a morte, mas a morte fugirá delas. Elas sentirão muita dor, mas não morrerão. Essas pessoas estavam esqueletos, mas podiam falar e se mover. Mesmo em sua condição esquelética, eles continuaram a sofrer tortura. Outro grupo de cristãos foi colocado em uma máquina de tortura.
Essa máquina estava removendo a pele da camada superior. A pele deles foi removida e o que restou era carne vermelha. Depois que o primeiro grupo foi torturado, o segundo grupo estava profundamente nos tanques de óleo quente e ácido para a tortura. Enquanto isso, novos chegados eram largados pelos caminhões de carga enquanto as torturas eram infligidas ao segundo grupo de pessoas que estavam ali, e esperando sua vez. Estavam desistindo. Não podiam acreditar no que estavam vendo. Estavam solicitando obter a marca 666 e serem liberados desse acampamento de tortura. Uma vez que recebiam a marca, quando chegou a minha vez, me levaram. Eles tinham uma maneira de remover o cabelo das mulheres. Colocaram meu cabelo natural dentro de uma máquina. Minha cabeça foi mergulhada em óleo quente. Imagina ter sua cabeça dentro de óleo quente. Como você reagiria? Sentir que havia algo dentro da máquina, que estava cheia de óleo quente. Eles colocariam sua cabeça lá e, em seguida, apertariam um botão, resultando em sua cabeça entrando naquela máquina e todo o seu cabelo natural sendo queimado pelo óleo quente. Foi difícil para mim, porque depois de me tirarem daquela máquina, eles me levaram para outro lugar de tortura. Me colocaram em uma máquina onde arrancaram meus olhos de suas órbitas. Em tempos normais, eu teria morrido de dor, mas a morte se recusou a receber almas das pessoas. Então, me levaram para outra máquina onde arrancaram minhas unhas, como na época da Inquisição. Queridos, abrirão seu estômago e retirarão seus intestinos, mas você não morrerá. Vão te submeter a uma dor terrível e insuportável que você poderia imaginar que essas são coisas que estão sendo preparadas para os cristãos que serão deixados para trás. Portanto, amados, vamos nos esforçar para alcançar a perfeição, porque algo terrível vai acontecer após o arrebatamento. O diabo está planejando coisas ruins para os cristãos que serão deixados para trás. Mas graças a Deus que está revelando o futuro à humanidade para que possamos tomar medidas e evitar a grande tribulação. Se você está ouvindo esse aviso do Senhor, eu imploro a você, não leve isso de forma leviana, pois horror virá após o arrebatamento. Por favor, prepare-se para escapar das coisas que estão prestes a acontecer. Não é hora de relaxar e viver do jeito que você quer. O Senhor me permitiu passar por a tortura da grande tribulação e eu sofri. Por isso estou avisando você depois de passar por tudo isso. O Senhor trouxe meu espírito de volta ao meu corpo. Quando acordei me sentindo extremamente cansado e por 2 dias não consegui ficar de pé porque sentia dor em todos os lugares com frequência. As coisas que acontecem no mundo espiritual têm um efeito no corpo físico. Eu senti a dor da tortura que experimentei nesse sonho em meu corpo por 2 dias, enquanto a dor não tinha terminado. O Senhor veio novamente. Eu vi o tempo mudando repentinamente no céu. Imediatamente ouvi o som da trombeta, um som assustador que fez a terra tremer. Enquanto o arcanjo tocava a trombeta, vi parte da terra derretendo e sendo destruída. Vi o céu sendo enrolado para longe e as montanhas sendo movidas de seus lugares. Tudo estava sendo destruído na terra, que derretia como óleo. Era assustador até a morte. Meu querido, não brinque com a sua salvação. Cada palavra de Deus é verdade e a vinda do Senhor acontecerá. Tenha medo e as pessoas não conseguem ver. Apenas não brinque com a sua eternidade. Pela graça de Deus, no último domingo, durante o serviço, caí no chão e fui levado para uma sala. O Senhor começou a me revelar algo. Vi-me sentado em uma mesa ao redor de um jovem muito bonito.
A mesa estava bem arrumada e havia um livro aberto diante de mim, com o título Diário de Atividades e Registro. Perguntei ao jovem e bonito homem diante de mim qual era o significado daquele livro. O jovem homem me disse: se você fizer coisas que eu estou prestes a te contar agora todos os dias quando você acorda de manhã, isso vai ajudar você e tornar mais fácil para você ser arrebatada. O homem disse que quando você acorda de manhã, em vez de correr para trabalhar como muitos, você deve primeiro tomar tempo para orar. Enquanto o jovem estava falando comigo, percebi que neste livro havia muitos nomes. Havia registros das atividades das pessoas da manhã até a noite. Tudo estava gravado neste livro. O homem me mostrou o nome de um cristão em particular e disse: eu olho para esse cristão quando ele acorda de manhã. Ele não ora, ele não estuda a minha palavra, ele não evangeliza, mas à noite a pessoa ora antes de dormir. O homem, que era Jesus, me disse: esse cristão não começa o dia comigo, mas quer terminar o dia comigo. Uma pessoa assim não pode ser arrebatada. Eu perguntei a ele se tudo isso faz parte do julgamento, e ele disse que sim. A maneira como você se comporta e as atividades que são importantes para você durante o dia determinarão se você será arrebatado ou deixado para trás. O homem, Jesus, disse: quando eu arrebatar meu povo, qual será a situação? Eu ficaria a descobrir o que você estará fazendo quando a trombeta estiver soando. É necessário organizar sua vida em relação às suas obrigações com esta vida, e com o reino de Deus, pois a forma como você prioriza o seu dia terá importância no dia em que a minha trombeta soar. Então, o homem abriu o livro novamente e mostrou-me um nome. Ele disse: essa pessoa ora e evangeliza, mas ainda não dá. Ela está esperando muito de mim, mesmo que não dê muito. Jesus disse que ela precisa aprender a dar, mesmo com o pouco que tem. Jesus me mostrou outra pessoa e disse que, quando ela acorda, deveria dizer obrigado, Senhor, por me permitir ver um novo dia. Quando ela ora pela manhã, Ele estará com ela, pois ela começou o dia com Ele. O Senhor disse que seus filhos esquecem da devoção diária e da obrigação diária por causa das preocupações e demandas do mundo atual. Eu disse a ele que sou apenas um homem como ele, e como posso coletar todas essas informações que não coletei? Saiba que eu estava sentado diante do Senhor Jesus Cristo. Então ele me mostrou um grupo de pessoas que vêm com um homem, mas esse homem não conseguia ver as pessoas ao seu redor. Jesus olhou para o homem e me disse que essa pessoa também é meu servo. Jesus olhou para mim e sorriu. Então ele disse que muitas das minhas pessoas passam o dia delas sem nem falar de mim. Eu devo ser o centro da sua mente ao longo do dia. Você deve me colocar em primeiro lugar em tudo que você faz. Quando você percebe que, à medida que o dia avança, você está se desviando, você deve confessar e aplicar imediatamente o meu sangue, sem demora. Quando você percebe que cometeu um pecado, você deve confessar imediatamente, porque o arrebatamento pode acontecer naquele momento. Jesus mostrou a outro cristão crente que sempre estava pedindo misericórdia. Onde quer que ele vá, ele dirá: Senhor, tenha misericórdia toda vez que ele falhar e toda vez que ele se sentir fraco. Ele disse: Senhor, tenha misericórdia. Jesus me disse que sempre pediu misericórdia porque esse cristão percebeu que não pode fazer nada sem a minha ajuda. Há crentes que passam o dia sem cantar canções de louvor e adoração, mas ainda assim o céu ressoa em louvor eterno e adoração. Então, Jesus Cristo se revelou para mim,
Ele me fez perceber que ele não era um homem, ele era Jesus Cristo. Ele me disse que as pessoas que vieram comigo, o cristão que não podia vê-los, eram anjos. Jesus me disse que está escrito que há uma nuvem de testemunhas. Que está acontecendo com você, o que quer que você faça na terra. A nuvem de anjos está observando você e eles registram e relatam a forma como nossos dias são organizados. Pode nos preparar ou nos deixar despreparados no dia da trombeta. A trombeta pode soar quando estamos orando, cantando canções de louvor, evangelizando ou fornecendo armas aos pobres. Hebreus 12:1. Portanto, como estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, devemos abandonar todo o caminho e pecado que facilmente nos assedia e correr com paciência a corrida que nos é proposta. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 13:10. Se alguém for levado cativo, será levado cativo. Se alguém matar com a espada, será morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13:10. Guardarei a palavra da minha paciência e te guardarei da hora da provação que está por vir sobre o mundo inteiro e testará aqueles que habitam na terra. Apocalipse 13:10. Aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tiago 1:12. Feliz é o homem que suporta a tentação quando é provado, pois receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem como motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tentações. Mateus 10:22. Vocês serão odiados por todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 1 Pedro 2:19. Pois é louvável que alguém suporte aflições, sofrendo injustamente, por causa da sua consciência para com Deus. Marcos 13:13. Vocês serão odiados por todos os homens por amor ao meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 2 Timóteo 4:7-8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mateus 10:17-22. Mas tenha cuidado com as pessoas, pois elas irão entregá-los aos conselhos e nas sinagogas eles irão açoitá-los. E antes dos governadores e reis, vocês serão levados por minha causa como testemunho para eles e para os gentios. Mas quando eles os entregarem, não fiquem ansiosos sobre como ou o que falarão, pois naquela hora será dado a vocês o que falar. Não serão vocês que falarão, mas sim o Espírito do Pai que falará através de vocês. E irmão entregará o irmão para ser morto, e o pai entregará seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão ser mortos. Vocês serão odiados por todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:12-13. E irmão entregará o irmão para ser morto, e o pai entregará seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão sofrer para serem condenados à morte. E vocês serão odiados. Deus abençoe.